O sistema solar, da forma que ele é, e assim como os outros sistemas no universo, as galáxias, eles estão todos acontecendo porque eles chegaram a uma certa perfeição geométrica. Geometria no sentido de que, agora mesmo, este planeta está girando ao redor do Sol, ele encontrou sua órbita perfeita, então ele está girando, girando e girando. Sem ser movido por motor ou algo assim, veja, o avião está voando movido por motores, ele está sendo empurrado. Isso não está sendo empurrado. Isso simplesmente encontrou uma certa perfeição geométrica e continua girando. No dia em que perder sua perfeição geométrica, se ele perder a linha de órbita, ele some. Então, nesse processo, a vida acontece neste planeta, envolvendo também essa geometria em vários níveis. Nós dizemos, na cultura yógica, dizemos que um ser humano é fisiologicamente e em termos de cérebro, que ele atingiu o seu pico, fisiologicamente. Ou seja, que depois de 1 milhão de anos você não terá um chifre saindo da sua cabeça ou alguma outra coisa como a cauda que desapareceu ou que algo mais desaparecerá. Isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso a partir de um certo contexto. Hoje, os neurocientistas modernos estão dizendo coisas semelhantes. Eles estão dizendo que o tamanho do neurônio no cérebro humano não pode aumentar, nem as ligações cerebrais podem aumentar, porque as leis do corpo físico não permitem isso. As leis do corpo físico não permitem isso. Não vou entrar nos detalhes disso. Para colocar de forma bem simples como nós vemos isso, o seu nascimento aqui, agora mesmo, toda a vida neste planeta é movida pela energia do Sol, não é? Sim? É a energia do Sol que está fazendo tudo isso? As revoluções e rotações da Lua também têm influência sobre nós. O próprio oceano está subindo e descendo com o movimento da Lua. Somente porque os corpos das nossas mães estavam em sintonia com o ciclo da Lua, nós nascemos e estamos aqui. Sim? Se esse ciclo de 28 dias da Lua não se repetisse no corpo da mulher, você e eu não teríamos nascido. Então, por que chegou a isso? Nós dizemos que as leis do corpo físico chegaram a um certo ponto onde a vida neste planeta não pode evoluir além disso. Você pode fazer uso do que você tem de uma maneira muito melhor. Usando a mesma tecnologia, nós tivemos um dumb phone, depois tivemos um smartphone, agora temos o iPhone. Dessa forma, podemos continuar aperfeiçoando ele como nós o usamos, mas as leis fundamentais do corpo físico não permitirão mais nenhuma evolução dessa criatura. Então, aconteceu por acaso? Não. A teoria da evolução. Você conhece Charles Darwin? Aquele que transformou você em um macaco? Eu não, ele. Se você olhar para a teoria da evolução, que foi proposta apenas 150 anos atrás, nós dissemos isso milhares de anos atrás, no sentido de que... Você conhece os 10 avatares? Pelo menos os 9 você sabe, aqueles que já vieram, qual é o primeiro? Matsya-avatara. Matsya-avatara significa peixe, ou vida aquática. Toda a vida neste planeta começou debaixo da água. What is the next avatar? Qual é o próximo avatara? O Kurma-avatara, um anfíbio semelhante a uma tartaruga, metade na água, metade na terra. O próximo é Vahara-avatara, um porco ou um javali selvagem. Entre os mamíferos, um animal que está fortemente enraizado em seu corpo é o javali selvagem. Veja, nós moramos perto da floresta, nós vemos isso. Os meninos das aldeias podem matar um veado com uma vara. Se você bater nele com uma vara, ele cairá morto. Os cães locais caçarão um veado. Mas um javali selvagem, tente matar um e veja, não é fácil matá-lo. Você atropela ele com o carro, a coluna dele fica quebrada e mesmo assim ele seguirá. Ele não vai parar, porque ele está muito enraizado fisicamente, a vida dele é tão física. Então a próxima forma de vida foi o Vahara-avatara. Isso simplesmente quer dizer que o Criador está se expressando primeiro como um peixe, depois como uma tartaruga, em seguida como um javali selvagem. O próximo é Narasimha, metade homem, metade animal. O próximo é Vamana, um homem anão. O próximo é um homem plenamente desenvolvido, mas emocionalmente volátil, que é um Parashurama. O próximo é um homem pacífico, que é um Rama. A seguir é um homem amoroso, que é um Krishna.
A seguir é um homem meditativo, que é um Buda. O próximo supõe-se que seja um ser místico, que ainda está por vir. Ok? Isso está acontecendo muito em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. Sim ou não? Está na mesma sequência, exatamente na mesma sequência. Darwin propôs sua teoria há apenas 150 anos atrás. Isso foi dito de 12 a 15 mil anos atrás. O próprio Adyogi falou sobre isso. Portanto, se você observar a vida, você pode ver claramente que a partir do que é inanimado, a vida básica foi formada e a partir disso a vida evoluiu. Nós sempre vimos dessa maneira. Nós sempre vimos a vida evoluiu. Constantemente, em todo o templo que você vai, há uma cobra. Há vários simbolismos em todo lugar, porque, até hoje, no seu cérebro, uma parte do seu cérebro é um cérebro reptiliano. Você sabe? A parte central do seu cérebro ainda é um cérebro reptiliano e ainda funciona. E nós temos diferentes práticas no yoga relativas a como transcender esse cérebro reptiliano e permitir que o córtex cerebral funcione. E hoje temos evidências científicas para mostrar para você. A Universidade da Califórnia tem feito estudos científicos sobre Shambhavi Mahamudra, a prática básica que normalmente ensinamos. E eles dizem que se você praticar Shambhavi Mahamudra por 3 meses, a regeneração neural aumentará em 241%, um tipo de porcentagem que nunca foi registrada na história de nenhum tipo de pesquisa, ok? Apenas uma prática simples de 21 minutos. 241% de aumento em sua função cerebral e regeneração neural. Isso significa que à medida que você envelhece, você se tornará mais inteligente. Normalmente os jovens pensam que você está ficando estúpido. Sim, o seu cérebro está na verdade crescendo, entende? Ele está melhorando a cada dia. Agora há provas científicas. Nós sempre soubemos disso, mas hoje um medidor tem que dizer isso se um homem disser não é verdade. Se um homem disser isso, é duvidoso. Porém, um medidor tem que dizer, agora os medidores estão dizendo isso. Os medidores estão dizendo que o seu cérebro está de fato crescendo ao fazer uma prática simples de 21 minutos. E não acredite no medidor, você simplesmente faça a prática por 3 meses e observe, você verá de repente o quão clara e inteligente sua mente está. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação, tudo que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente. Bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá, uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente
está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida, apenas entenda isso. Nunca, jamais, você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma, ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Porque você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Porque você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção, e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas nesse momento você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim, a vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida. O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária, e as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30,
Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. 2 pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, "Você nunca me deu?" Não aconteceu nada disso. Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, "Eu dei o dinheiro, mas não tinha provas." Daí o juiz disse, "Você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito." Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou o porquê. Então ele disse, "Veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha." O Brahman disse, "Ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo." Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer, se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso, mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel, apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro, ela está registrando tudo, mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima.
tudo que você vê é registrado, você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali. Assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade, isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1. Ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá lentamente que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, ah, são 5 colunas. Basta registrar isso. 5 colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais 3, mais 4 colunas. Uma porta. Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Com tudo. Quantos passos daqui até ali? Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é. Adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11, ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso, para trazer essa precisão. O que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá lentamente que a mente se tornará muito clara.
Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. The popular teachings in the world today. Os ensinamentos populares no mundo de hoje, não sei quão populares estas coisas são em Mumbai, mas no Ocidente estas coisas se tornaram muito populares. Alguém está lhe dizendo permaneça no momento? Alguém está te dizendo apenas deixe para lá, tudo ficará bem? Isso significa que deve haver alguém cuidando de sua vida nos bastidores, e então você pode deixar para lá. Alguém lhe dizendo, faça apenas uma coisa de cada vez. Não. Veja, todos estes são ensinamentos regressivos no sentido Just to explore one or two. apenas para explorar um ou dois. What can you let go? Tell me. O que você pode deixar para lá, me diga? Eles estão dizendo apenas deixe para lá, Deus fará. Bem, a vida ainda não te pegou realmente? É por isso que você está falando esta linguagem? Você está vivendo num mundo de fantasias? Quando a vida realmente te pegar, então você saberá que não pode largar nada, você tem que administrar. Largue os seus negócios hoje e veja o que vai acontecer. Ou tente algo mais dramático, você está dirigindo hoje, apenas deixe para lá. Muita gente parece ter deixado. Basta soltar e ver, ou você estará morto ou a outra pessoa estará morta. Agora, esses ensinamentos populares, que infelizmente se tornaram populares, têm confundido a humanidade em grande parte. Deparei-me com um grupo de pessoas recentemente nos Estados Unidos, com o tipo de gente convicta ao permaneça no momento. Eu te pergunto, você pode permanecer em algum outro lugar? Fique em outro lugar e me mostre, por favor. Algum de vocês pode permanecer em outro lugar que não seja neste momento, estou perguntando. Você pode estar? Você pode estar em outro lugar que não seja aqui, neste momento? Não. Então, por que você precisa de tal ensinamento? O que eles estão tentando lhe dizer é, não pense no amanhã, não pense no ontem. Isso acontecerá se tirarmos metade do seu cérebro. Se eu arrancar metade do seu cérebro, você não pode pensar no amanhã, você não pode pensar no ontem, apenas permaneça no momento. Tudo isso acontece porque as pessoas sequer sabem como sentar em um lugar em paz, ok? Portanto, as pessoas estão chegando a soluções como esta. Shankara Pillai abriu uma farmácia nos Estados Unidos. E um dia ele tinha algo para resolver, um pequeno assunto a tratar. Então ele pediu ao seu filho adolescente, por favor, tome conta do estabelecimento por apenas 1 hora, eu já volto. Então o menino disse, sem problemas, pai. Então ele saiu. Dentro de 1 hora ele voltou. Quando ele voltou, na frente do estabelecimento, havia um homem abraçando o poste de luz. E seus globos oculares estavam girando loucamente, e ele parecia totalmente louco. Ele olhou para o homem. Será que o homem está querendo entrar no estabelecimento ou está saindo do estabelecimento? Não se sabe. Então ele olhou para ele, depois entrou e perguntou ao seu filho, quem é aquele cara abraçando o poste de luz daquele jeito? Ele é nosso cliente? O menino disse, sim, pai, ele é nosso cliente. O que você deu para ele? Ah, ele estava com uma tosse violenta, e então eu lhe dei uma caixa de laxantes e eu fiz tomar aqui mesmo, todos eles. Ele disse, o quê? Para a tosse forte você deu a ele laxantes, por quê?
Ora, pai, olha para ele. Ele se atreve a tossir agora? Há soluções e soluções. Mas essa é realmente uma solução? Essa é a questão. Então agora, porque você não consegue sentar-se em um lugar em paz, alguém diz, permaneça no momento, não pense no passado, não pense no futuro. Diga, você pode se denominar um ser humano se você não conseguir lembrar do passado e nem projetar o futuro? Você será um ser humano pleno, eu pergunto. Você quer voltar à escala evolutiva porque você não sabe como lidar com sua própria inteligência? Este é o maior problema do ser humano. O único problema é este. Você pode chamá-lo de 1000 nomes diferentes, mas o único problema é que você não sabe como lidar com a sua própria inteligência, não é? Você verá, se tirarmos metade do seu cérebro, você ficará em paz. Sim ou não? Mas eu pergunto, isso é uma solução? Isso é uma solução? Retirar metade do seu cérebro? Portanto, tirar a sua habilidade de olhar para o passado e de projetar o futuro, se você tirar essa habilidade, talvez você fique em paz, mas para qual propósito? Conheço muita gente hoje em dia falando disso, de ficar em paz, de que a nossa paz de espírito é o objetivo final de sua vida. Até os chamados professores e líderes espirituais estão dizendo a paz de espírito é o objetivo final. Diga, por sua inteligência, você pode aproveitar o seu jantar hoje à noite? Se você não estiver em paz, se não estiver alegre, pelo menos em paz você deve estar para poder desfrutar do jantar, não é? Você pode desfrutar de voltar para casa dirigindo se não estiver em paz? Você pode desfrutar das pessoas ao seu redor se você não estiver em paz? Você pode desfrutar do trabalho que faz se não estiver em paz, eu pergunto. Se você não consegue estar alegre ou em êxtase, você deve pelo menos estar em paz, não é? Então eu lhe pergunto, essa é uma necessidade fundamental da vida ou é o objetivo final da vida? É a necessidade mais fundamental. Mas agora as pessoas estão a levando para os céus. Estão dizendo que a paz é o objetivo final da vida. Essas pessoas só descansarão em paz. Qualquer coisa de que você seja privado tende a se tornar um produto celestial. Hoje, se você diz paz, as pessoas dizem paz divina. Se você diz amor, as pessoas dizem amor divino. Se você diz bem-aventurança, as pessoas dizem bem-aventurança divina. Essas são todas coisas das quais os seres humanos são capazes, não é? Estar em paz, ser alegre, ser amoroso, ser bem-aventurado. Estas são todas qualidades humanas, sim ou não? Se você estiver disposto, você pode estar em paz, pode ser amoroso, pode ser bem-aventurado, mas todas essas coisas foram exportadas para os céus. Portanto, estes aspectos simples se tornaram complicados por causa de todos esses ensinamentos, eu estou dizendo. Não importa de onde veio o ensinamento. Se ele veio de mim ou de outra pessoa, basta mantê-lo de lado. Apenas aplique a sua inteligência. Você não pode usar a minha inteligência, ok? Você pode usar a minha sabedoria, talvez, mas não pode usar a minha inteligência, você só pode usar a sua inteligência. Portanto, com a sua inteligência, experimente. Se funcionar, vamos mantê-la. Se não funcionar, descarte isso amanhã de manhã. Não é necessário continuar por mais um dia, mas primeiro você deve decidir, você está buscando consolo ou está buscando soluções? Se você está buscando consolo, apenas acredite em alguma coisa, isso vai funcionar, entende? Você acredita que a fonte da vida está nesta lâmpada, e todos os dias você faz isso. Vai funcionar. O que você está fazendo é apenas psiquiatria barata. Sim, você está tentando administrar o seu espaço psicológico com algo, usando uma âncora do lado de fora. Tudo bem, não estou dizendo que isso é errado. Se você precisa disso, você pode fazer. Mas se essa não é a sua necessidade, o que você quer é uma solução definitiva para a vida, então você precisa de algo mais, que não virá com estes tipos de ensinamentos populares.
Você precisa de uma força poderosa que te mova de uma dimensão da vida para outra. Então, quando tal necessidade surgir, se tal desejo vier, então você deve procurar a espiritualidade, caso contrário, apenas faça algo, vai escalar uma montanha, vai funcionar, estou lhe dizendo, você vai construir a sua confiança, sim. Subir uma montanha, nadar no oceano, todas estas coisas vão aumentar a sua confiança, ou acreditar em alguma coisa. Mas para qual finalidade? Qual é a sua necessidade? Isso é algo que você tem que ver? Você tem um anseio pelo Supremo? Ou você está apenas tentando administrar o seu drama psicológico? Essa é uma primeira distinção que você tem que fazer. Mas o seu drama psicológico só pode ser gerenciado a partir do interior. Você pode acreditar que está usando ajuda externa, mas na verdade você só pode controlar de dentro, porque este é um fantasma que você cria. Você não pode matá-lo por fora. Portanto, deixe de lado todos os ensinamentos, você vai ficar bem. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos? Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons... Apenas imagine, suponha que você viveu no mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui.
Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é, você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam, mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções. Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação.
Ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa, estão em hibernação. Desta forma, todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido, um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. Acho que foi Hemingway quem disse isso. Ele visitou certas partes da Índia, ele visitou os lugares errados, e ele viu algumas pessoas e voltou e então disse: se você não come bem, se você não está bem vestido, se você não vive bem, você deve ser espiritual. Como é isso? Mas, na mesma época, outro americano muito proeminente, que ainda é visto como uma das mentes mais aguçadas que os Estados Unidos já produziram, Mark Twain. Vocês leram algum Mark Twain por aqui? Mark Twain veio visitar a Índia porque ele era tão fascinado com o misticismo indiano. Ele achou o tipo certo de guia que o levou por aí e ele encontrou muitas pessoas. E quando estava indo embora, ele disse: qualquer coisa que possa ter sido feita, seja pelo homem ou por Deus, foi feita nesta terra. Então os dois aconteceram, ápices aconteceram e as mais horríveis profundezas aconteceram. E a questão é apenas essa: você vai ser o ápice ou você vai ser o fundo do poço?
Essa é uma escolha individual. Mas agora, fazer essa escolha, o que eu faço, para onde eu vou, estão tornando isso mais e mais complexo e mais decepcionante. Agora, se alguém lhe disser que seu falecido pai está no mais alto dos céus, isso é muito satisfatório, não é? E se alguém estiver disposto a lhe dizer que a sua sogra está no inferno, veja, se alguém vier e lhe dizer que você mesmo vai direto para o céu, é ainda mais reconfortante. Mas será que você está num estado de espírito tão infantil que isso é tudo o que você está buscando? Algum idiota que não sabe para onde está indo vai lhe dizer para onde você está indo? Isso é tudo que você está procurando? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar. Eu estou procurando consolo ou eu estou procurando uma solução? Se você está procurando uma solução, então a jogada é outra. Se você está procurando consolo, é uma outra jogada. Consolo é só psiquiatria barata, sabe? Não se preocupe, tudo ficará bem. Não se preocupe, tudo ficará bem. Deus só está mantendo o colo dele acessível para você. Se você morrer, você vai aterrissar direto no colo dele. Veja, se você vai aterrissar no colo de Deus, eu acho que você não deveria adiar isso para amanhã. Não? Não é? Se você vai aterrissar num lugar tão abençoado, você não deveria adiar isso nem por um momento? Isso é bom para outra pessoa, não para você, não é? Tudo bem dizer isso para alguém, não para você mesmo, isso não funciona, não é? Sim, mas algo que não funciona temos promovido por muito tempo. Então, o que realmente funciona está perdido nessa confusão. A única coisa que você tem para trabalhar neste momento são seu corpo e sua mente. Estas são as duas únicas coisas que você tem. Não, minha alma... Você não pode trabalhar com ela. Ninguém jamais trabalhou com a alma. Você só pode usar seu corpo, você pode usar sua mente, não é? Estas duas coisas, se você as trouxer e fizer delas veículos condutivos, então algo além se torna uma possibilidade viva. Não porque você acredita nisso, não porque está escrito nas suas grandes escrituras, não porque alguém que você acha que é um grande guru disse isso, simplesmente porque você achou um jeito de ir além das limitações do seu corpo e da sua mente, apenas isso. Do contrário, não há como, de nenhuma outra maneira irá acontecer. Eu fiz tudo pelas razões erradas, mas eu fiz as coisas certas, então funcionou. Portanto, eu quero que você saiba que não é a intenção, é a natureza da ação que traz os resultados, não é? Sim ou não? Mesmo pelas razões erradas, se você fizer as coisas certas acontecerão para você. É assim que a bendita existência está estruturada. O que fazer? É por isso que as pessoas boas estão sempre sofrendo. Pessoas que acreditam ser boas, elas estão sempre sofrendo porque elas têm ótimas intenções, mas ações estúpidas, então elas sofrem. Então, como motivá-lo? Veja, quando o seu carro não pega, alguém tem que empurrá-lo. Assim que começa a funcionar, depois disso não precisamos empurrá-lo o caminho todo, a partir daí ele seguirá. Podemos ensinar a você maneiras. Quando começa a experienciar isso como sendo uma parte de você, isso o incendeia. Você deve se apaixonar por alguém ou por alguma coisa. Se você não encontrar um alguém, você deve se apaixonar por alguma coisa. Quando algo tem significado para você, você vai acordar pela manhã.
Quando nada tem significado para você, qual seria o motivo de acordar pela manhã? E como se apaixonar? Quando, pela primeira vez, quando Shiva quis ensinar yoga para a sua primeira discípula, que era sua própria esposa, Parvati, ela estava muito ansiosa para aprender o caminho para a iluminação, porque ela o via como um ser glorioso e ela queria se tornar como ele. Ela disse, como? Eu estou pronta para fazer qualquer coisa. Shiva disse, não precisa fazer nada, apenas venha e sente-se aqui no meu colo. Ela hesitou porque... eu não quero ser acariciada, quero ser iluminada. Ele disse, relaxe, venha e sente-se aqui. Ela se sentou ali. Ele a puxou para mais perto, não por causa de suas necessidades, mas para satisfazer a necessidade dela. E ele a puxou para mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E lentamente ela se tornou parte dele. Portanto, há uma dimensão de Shiva que chamamos de Ardhanari, em que metade é homem, outra metade é mulher. O que as imagens estão tentando dizer é que é somente pela inclusão que a vida florescerá. Se você tiver de incluir algo a si mesmo, deve haver espaço, não é? Se eu tiver que fazer de alguém uma parte de mim, tenho que jogar fora metade de mim, só assim, por isso a expressão cair de amores, e não subir de amores, ok? Não é ficar de pé de amores, não é escalar de amores, cair de amores, porque uma parte de você tem que cair. Só assim haverá espaço para outra coisa ou para outra pessoa. Se você cair como um todo, haverá um espaço enorme. Você pode incluir todo o cosmo como parte de si mesmo. Se pelo menos uma parte de você cair, você pode se apaixonar por outro ser humano ou por outro aspecto da criação. Portanto, podemos ensinar a você maneiras de se esvaziar. Se parte de você cair, esse espaço vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. E essa coisa, que não é você, quando se torna parte de você, quando você começa a experienciá-la como parte de você, isso incendeia. Porque agora, o que você pensa ser eu não é você. É apenas um amontoado de pensamentos, emoções, ideias e preconceitos, não é? Isso não é você. Então, o que é você ainda não veio à sua experiência? Então, como motivá-lo? Quando você ainda não é, como fazê-lo avançar? Você ainda não é. Neste momento, tudo o que existe é um amontoado de pensamentos, uma nuvem de pensamentos e de emoções, e todo tipo de coisa, não é? Então, por isso o sadhana. Você deve vir e fazer algum sadhana. Inicialmente, alguém irá motivá-lo. Veja, quando seu carro não liga, alguém tem que empurrá-lo, certo? Uma vez que começa a funcionar, depois disso não temos que empurrá-lo o caminho todo. A partir daí ele seguirá. Então, inicialmente, nada de errado em dar um empurrãozinho, todo mundo precisa de um empurrão. Existem muito poucas pessoas que conseguem impulsionar a si mesmas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas precisa de um empurrão, de vez em quando, de um chute aqui e ali. O resto elas farão. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, dentro de 1h30 a 2, o seu estômago deve estar vazio. Quando tem comida no estômago, o sistema excretor se desliga quase por completo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas? Veja, se você conhece o corpo humano por dentro, olhe para isso você mesmo. Apenas observe como seu corpo se sente quando há comida no estômago e como ele se sente quando o estômago está vazio. Você verá que o seu corpo e o seu cérebro funcionarão no seu melhor quando o seu estômago estiver vazio.
Se a comida estiver constantemente sendo processada em seu sistema digestivo, uma certa quantidade de energia naturalmente vai para lá. Então, tanto o seu cérebro quanto o seu corpo não funcionarão no seu melhor. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Quando o processo digestivo acontece para qualquer outro animal, após eles comerem, eles se sentam. Eles simplesmente se sentam porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Sejam os animais carnívoros ou herbívoros, depois de comerem, eles se sentam. E essa é uma necessidade natural em um ser humano também. Depois de comer, ele vai querer sentar, porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Agora você pensa que ao comer pequenas refeições durante o dia, você pode estar ativo durante todo o dia? Você pode, mas não em seu potencial máximo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, você deve manter o seu corpo e o metabolismo do seu corpo de tal maneira que, independente do que você coma, dentro de 1h30 a 2h30, o seu estômago deve estar vazio. É nisso que o yoga sempre insiste. Dentro de 1h30 a 2, seu estômago deve estar vazio. O estômago estar vazio não significa fome. Somente quando os níveis de energia caem é que você sente fome. Caso contrário, o estômago deve estar vazio. Somente quando o estômago está vazio, estômago significa o saco estomacal, a comida teria se movido para as outras áreas do intestino. No intestino o processo é muito diferente. Aqui não é digestão, é assimilação. Não é necessário muita energia. É um processo digestivo. Quando a comida está no saco estomacal, naquele momento, o melhor é reduzir a sua atividade. Agora, ao longo do dia, se tiver comida no estômago, então você reduz todo o seu potencial de vida. Mais um aspecto. Quando tem comida no estômago, quando o processo digestivo está acontecendo, o sistema excretor se desliga quase por completo. 80% dele se desliga. Quando eu digo sistema excretor, é no âmbito celular. A purificação do corpo está acontecendo e isso desligará ao menos em 80%. Ou, em outras palavras, todas as impurezas que deveriam sair do sistema não sairão, o que criará vários problemas para você ao longo do tempo. E se você comer em horários diferentes, até o sistema excretor dos intestinos não funcionará eficientemente para você, porque a matéria de resíduos não virá em um horário certo para o intestino, ela virá em momentos diferentes. Então você terá problema com isso também. Portanto, ao longo do dia, o seu intestino também não estará limpo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. O seu intestino deve sempre estar limpo. No yoga, isso é de enorme importância. Em qualquer um dos sistemas tradicionais, você verá que se você for a um médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya ou a qualquer um, a primeira coisa que ele fará será purgar você, porque ele sabe que a maioria dos seus problemas se deve ao fato do intestino estar sujo. E do jeito que as pessoas estão comendo hoje, manter o intestino limpo vai ser um grande desafio para elas. Suponha que você coma uma grande refeição, como normalmente fazemos, uma grande refeição, e ou você não come mais nada, ou se você estiver muito ativo, talvez coma uma fruta ou algo assim. Você verá que o seu intestino sempre permanecerá limpo. E as pessoas deveriam experimentar isso, elas deveriam se purgar um dia e ver como se sentem. De repente, existe algo leve e bonito em você? Todos os dias é assim que você deveria se sentir? Veja, como tratar os grandes problemas da minha vida? Não há grandes problemas em sua vida. Alguém precisa me ajudar a entender isso. Qual é o grande problema do qual você está falando? É apenas sobre que trabalho aceitar, com que garota se casar, Isso cobre todo o assunto. aonde passar as férias, se deve se casar ou não, você sabe? São essas as coisas, não são? Esses não são grandes problemas, são pequenas coisas em sua vida. Sim. É simplesmente algo pequeno saber com quem eu devo me casar. Eu não estou dizendo que é algo pequeno, mas, enquanto o problema é um problema menor, um problema pequeno. Como consequência em sua vida, sim, tem inúmeras.
Mas isso é algo que os seres humanos têm feito há milhares de anos. Temos bastante experiência nessas coisas, não é? Nós sabemos que qualquer que seja o trabalho que aceitemos, seja com quem for que nos casemos, trata-se apenas da maneira como nós o fazemos. Cada experiência de vida, você pode fazer dela uma experiência enriquecedora. Cada experiência em sua vida, você pode fazer dela uma maldição. Veja, não há nada de errado no seu trabalho, seja qual for o trabalho que você faça. Não há nada de errado em ter esse emprego, não há nada de errado em perder esse emprego. Não há nada de errado em se casar, não há nada de errado em se divorciar. Não há nada de errado em não se casar. Não há nada de errado em nada. Não há nada de errado nisto ou naquilo. Mas é só que você gera um sofrimento a partir disso. Isso está errado. Se você faz isso, você gera sofrimento. Se você faz aquilo, você gera sofrimento. Isso é o que está errado com você. Então, você se casou, isso é errado? Essa não é a questão. Não há nada de errado nisso. Se você não se casou, isso é errado? Não, não há nada de errado nisso. Isso é maravilhoso também. Você se divorciou, isso é errado? Não, isso também é maravilhoso. É só que você gera sofrimento a partir de tudo. Isso é o que está errado. Resolva apenas essa única questão, que tudo o mais será resolvido. É para isso que estamos olhando. Como não criar sofrimento a partir de tudo? Se essa única coisa estiver resolvida, tudo estará resolvido, não é? Sim? Se você souber como passar por este mundo alegremente, em meio ao casamento, ao divórcio, ao celibato e tudo mais, se você souber como passar por isso alegremente, qual é o problema? O que quer que você faça é lindo, não é? Apenas viver uma vida inteira como ela é, sem alcançar a realização espiritual, é suficiente? That comes next. Isso vem depois. Se você nem sequer sabe como ser feliz, não tem objetivos tais como uma realização espiritual, eles estão muito longe de você. A felicidade é apenas um estado de espírito e todos podem... Veja, você está simplesmente ignorando algo muito fundamental para a sua vida com uma estúpida definição. A felicidade não é apenas um estado da mente, ela é simplesmente a base da qualidade da vida que você vive aqui. Não é? É algo assim tão pequeno, a felicidade? Ah, é apenas um estado da mente. É algo assim tão pequeno? É o maior dos problemas, não é? Em seu livro você escreveu que o mínimo a se fazer na vida é ser feliz. Sim, sim. E se eu fizer isso durante toda a minha vida estaria completa. Não. Não, eu não disse isso. Eu disse que se isso não for possível, esqueça a realização espiritual e toda essa bobagem. Isso não está sequer na sua esfera. Se você é capaz de passar por este mundo alegremente, então você poderia falar sobre ir além. Se você nem sequer é capaz de passar por isso alegremente, falar sobre ir além não é bom. Não tem como, eu estou lhe dizendo. Simplesmente não tem como. Para uma pessoa que está constantemente criando batalhas internas, o tempo todo, como ela irá lidar com as amarras da vida e como ela irá transcender isso? Está fora de questão. Isso não acontecerá na sua vida. Portanto, a primeira coisa é trabalhar para se tornar um ser humano bem-aventurado. Se isso acontecer, o resto se tornará muito simples. Porque, enquanto um ser humano bem-aventurado, uma vez que a sua felicidade não estiver em jogo, o que quer que seja necessário fazer, você fará, não é? Neste momento, você não pode fazer o que é necessário porque a sua felicidade está sempre em jogo. Você fica pensando, qual é a coisa certa a se fazer, qual é a coisa certa a se fazer? Não existe a coisa certa a se fazer em sua vida. Não existe a coisa errada a se fazer em sua vida. Se você souber como não gerar sofrimento a partir de tudo o que você faz, o que quer que você esteja fazendo será a coisa certa. Se você está gerando sofrimento a partir de tudo o que você faz, tudo que você faz será a coisa errada. Portanto, esse é o único problema para o qual você precisa olhar. Os outros são todos insignificantes. O que importa é como você faz.
Runana Bandha significa a memória física que você carrega dentro de você. Isso pode acontecer por causa da ligação de sangue. Isso também pode acontecer devido às relações sexuais, pois o corpo tem uma certa memória. Não é apropriado dizer memória genética. Runana Bandha não é como os fatores genéticos que se transmitem de pai para filho. Não é nesse nível. Existe uma memória física que se lembra de onde você veio. Não necessariamente em termos do tom de pele, forma do nariz, como você é constituído, sua raça, nada disso. É só que, se você segurar a mão de alguém, você vai desenvolver Runana Bandha. É por isso que na Índia, se você vier, as pessoas vão fazer assim. Elas não querem fazer isso. Nós vamos lhe amar assim. E existem muitas coisas. Eles não darão certas substâncias. Ninguém vai lhe dar sal ao receber sal de você. Se você tentar passar o sal, eles vão dizer, deixa ele aqui. Eles não querem pegar das suas mãos. As sementes de gergelim, eles não receberão de você. Certos tipos de terra, ninguém vai receber de você. Se você quiser dar terra para alguém, qualquer tipo de terra, há rituais onde se dá terra. Sempre você a mantém no chão. Eu vou pegar de lá. Nunca pegue das mãos de alguém, porque você vai desenvolver Runana Bandha. Porque a cultura está constantemente consciente sobre não construir amarras. Para manter as amarras da vida na medida mínima, apenas até a extensão em que é necessário, porque você está trabalhando em direção à sua libertação. Por causa disso, essa consciência e essas sensibilidades se tornaram presentes. Então o corpo se lembra, qualquer tipo de intimidade, não só com outro corpo físico, qualquer tipo de intimidade, mesmo com qualquer substância física, ele se lembra. Certos tipos de substâncias são mais capazes de fazer isso. Outras são menos. Então, por isso, nós aqui no templo estamos fazendo Kleshanashana. Alguém já passou por isso? A limpeza de fogo. Isto é, se você não estiver se limpando com o banho normal, nós vamos queimar você. Então, Kleshanashana é uma maneira de queimar vários tipos de memórias físicas que captamos. Não necessariamente por causa de relacionamentos, apenas por contato, apenas por entrar em contato com uma variedade de coisas. Pessoas, situações, atmosferas. É de tantas coisas que esse corpo pega a memória. A memória física, depois de certo ponto que você capta, causará um certo nível de confusão. Confusão, não aqui. Esta confusão é uma coisa diferente. Isso é algo que você adquiriu. Mas uma confusão física. Se o corpo está confuso, ele não pode se sentir confortável. Muitos de vocês já notaram isso. Certos dias, seu corpo parece estar confuso. Você já percebeu isso? Onde quer que você se sente de alguma maneira, outro dia você se senta. Então, nós criamos vários sistemas para limpar. Uma é a limpeza de fogo, limpeza de ar, de verdade. E é claro, a limpeza de água todos os dias. Você sabe, quando eu estava em um período, quando eu estava fazendo muito sadhana, eu tomava entre 5 a 7 banhos por dia. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes. Inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim. Onde elas estão, hein? Nem um sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop, pop.
Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim, o atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante, a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala, o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, não, a mesma coisa, quantas vezes você fará? Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada, no sentido de que quando as pessoas dizem, oh, ela é muito sensitiva, supostamente devemos entender que ela se machucará por praticamente qualquer coisa, né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego-sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que, se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga. E o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor, vamos. Nada. Ele se ajoelhou e rezou. Nada. Você não deve maltratar ele, você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para o homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo, o que devo fazer? O homem disse, mesmo, deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankaran Pillai ficou furioso. Seu idiota, você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal, nunca bati em um animal assim na minha vida. Ele disse, não, 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 ele é muito sensível, mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê, se é lua cheia ou lua nova, o oceano inteiro sobe. Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim? Para cada posição do Sol, da Lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne egocensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá, você tem seu GPS ligado. Não há problema, você nunca vai se perder, não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a cena social, não tem nada a ver com a vida. A razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples.
A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator. Quanto mais você tenta, mais você está se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões. Shunya means vermai, emptiness. Shunya significa verumai, vazio. Uma coisa que você não deseja em sua vida é, você não quer o vazio. A razão de todos os problemas que você está enfrentando em sua vida, em termos de educação, família, profissão, dinheiro, problemas, tudo isso de alguma forma, é que você quer garantir que a sua vida não seja vazia. Isso é tudo que você está tentando fazer. A todo custo você quer assegurar que a sua vida não esteja vazia, você não se importa com problemas, mas não quer que ela seja vazia. Toda dor que as pessoas atraem para suas vidas é apenas para evitar o vazio, porque o vazio é o veneno absoluto. Ele é o veneno absoluto. Você não quer que a sua vida seja vazia. Mas se você conscientemente se tornar vazio, isso será o néctar da vida. Por isso a meditação Shunya. Shunya means leaving yourself out. Shunya significa se deixar de lado. Se você dominar a arte de se deixar de lado na sua própria vida, 15 minutos de Shunya pode levar à iluminação. Mas tais seres humanos são raros, aqueles dispostos a se deixarem de lado. Essas coisas só acontecem quando se tem um profundo senso de renúncia. Sem lhes dar assistência no processo de renúncia, não é impossível, mas é raro. É sim uma possibilidade para qualquer pessoa, mas enquanto as pessoas usarem a meditação como um truque para viver melhor, a questão de se deixar de lado não surge, não é mesmo? É sobre você. A única razão pela qual você está meditando é para o seu bem-estar. Isso por si só é uma derrota. Mas se eu disser às pessoas, basta meditar, não é preciso que se gere nenhum bem-estar, a maioria das pessoas nunca meditará. Portanto, estamos falando sobre bem-estar, dos benefícios que se pode ter, o que é muito autodestrutivo. Veja, a razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples. A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator, por ser um processo de aniquilamento de si mesmo. Somente alguém que esteja disposto a se dissolver. Como alguém pode se dissolver? Se você disser, eu vou me dissolver, você ficará mais bem estabelecido do que qualquer outra pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você tenta, cada vez mais você vai se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Basta ter aquele tato ou habilidade de apenas fazer um esforço, mas sem se preocupar com o que está acontecendo. Aí é que está o ponto crucial da meditação. Se você apenas compreender que o que quer que aconteça está tudo bem com você, então, lentamente, você está se colocando de lado. Você não pode deixar de se esforçar, mas pode ficar longe do fruto que ele produz, não é mesmo? Se você eliminar isso, nada precisará acontecer com você. Nenhum benefício, mesmo que isso o torture, todos os dias você vai se sentar. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões, mas as pessoas estão sempre meditando e calculando, eu estou obtendo o suficiente ou não. Isso por si só é uma limitação, mas você não consegue inspirar as pessoas sem oferecer-lhes benefícios. Ninguém irá meditar se você lhes dissesse, você não vai ganhar nada, apenas medite. Portanto, foi por isso que as meditações se tornaram limitadas.
Shunya significa uma dimensão não física, ou aquilo que não tem qualquer limite. É a coisa mais preciosa, mas é preciso um certo grau de sutileza para, ao menos, compreendê-la. Se você simplesmente seguir as instruções e se sentar ali, as mudanças fisiológicas vão acontecer, o que é um claro passo à frente. Não importa o que você faz, que tipo de prática você faz, não há, na verdade, nenhum substituto para Shunya. 15 minutos de Shunya por si só pode levar à iluminação. Em sua percepção normal, é um veneno absoluto, mas beba-o e veja que esse é o néctar absoluto. Se você se torna vazio, nele tudo está contido.